dia para você que compareceu à nossa aula artesanal. Essa é a nossa aula de número 5, aqui na TV Câmara de Ribeirão Preto. Tudo bem com você? Espero que sim. Os dias estão passando muito rápidos, né, pessoal? Então, o Natal já está aí. Eu trouxe hoje peça de Natal. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de aprender essa aula hoje. Vamos começar, então? Vamos lá. A peça é essa daqui, o pessoal já mostrou, é com flores natalinas, né? Inclusive tem um tecido também pintado. Isso nós vamos aprender hoje juntos aqui, eu vou ensinar para você. O que eu fiz? Eu comecei primeiro passando uma demão de marfim na peça. Eu não passei goma laca, eu não passei base para artesanato, eu não passei nada. Eu fui direto com a tinta marfim. Eu passei com um pincelzinho de cerdas macias, mas você pode passar também com um rolinho artesanal, tá ok? Eu passei apenas uma demão. Por que que eu passei essa demão antes? Eu vou fazer uma decupagem de um papel. Esse papel era um papel de estudo, de lição da minha filha, é um papel muito antigo que é uma partitura que tem notas musicais. Ali naquela caixa que eu fiz, ela é a música de Jingle Bell, então eu achei que tinha muito a ver com a peça. Então aqui eu escolhi um papel assim aleatório para ensinar para vocês. Se eu colar esse papel diretamente no MDF, ele pode escurecer porque ele é um papel claro. Então por isso que eu passei uma demão de uma tinta clarinha, que é essa, o marfim, ok? Então vamos fazer a colagem. Eu usei a base gel decupagem, vou usar essa daqui, eu vou usar um pincel de cerdas durinhas, eu vou passar, vou carregar, vou passar cola. Deixa eu levantar para vocês verem com mais nitidez. Não passa pouca cola, mas também não exagera, tá? Passa assim uma quantidade média. Estica bem a cola, nunca deixa assim acúmulos, essas listras de cola, ó, tá vendo? Não deixa isso não, porque pode ultrapassar o papel e acaba ficando feio na parte de cima. Então a cola é bem esticadinha. Passa a cola em toda a madeira. Ó, depois alisa bem a cola e vem com o papel. Colei o papel assim, passei a mão. Essa cola é muito boa de colar, viu, gente? É a cola da True Colors. Eu já falei pra vocês que qualquer dúvida em relação a materiais, esses que eu uso, vocês podem entrar em contato, que a gente passa o nome direitinho. Ó, com aquela espátula que eu já ensinei, a gente compra em loja de tinta, eu estico aqui. Ou se você não tiver ela por enquanto e quiser começar a fazer, não vai deixar de fazer por isso. Então, é só pegar um paninho, ó, e começa a alisar do meio para fora. Vai alisando para tirar todas as bolinhas. O papel fica lisinho, sem bolha nenhuma, nada. Tá ok? Aí, nós vamos tirar isso daqui. Uma maneira muito simples, uma lixinha de unha. A gente vem, faz um barulhinho. Ó, o papel vai saindo. Ele é um papel de uma gramatura mais grossinha. Tá vendo, ó? Ele sai certinho, ele fica bem refilado. Foi exatamente isso que eu fiz na outra caixa. Ali na caixa que tá pronta. Eu tirei toda a lateral. Ela ficou assim, ó. Eu trouxe uma tampinha igual aquela para mostrar para vocês. Essa daqui eu usei do livrinho. Então ele é um pouquinho menor. Então o papel não cabia todo aqui e eu queria usar ele. Então o que que eu fiz? Eu usei o papel mesmo assim, ficou clarinho aqui porque eu já tinha feito a pintura por baixo. Então não teve problema nenhum. Então, agora eu quero queimar esse papel aqui, porque ele tá muito branco e eu quero dar uma envelhecida. Se eu envelhecer ele desse jeito que ele tá, o que que vai acontecer? A primeira
ou pincel, ou bucha, que eu passar aqui em cima, eu vou fazer um borrão nesse papel. E eu não quero isso. Então, eu joguei uma demão de verniz. Verniz spray. Aí pode ser brilhante, pode ser fosco, independe, tanto faz. Borrifei uma demão. Num programa futuro, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a aplicação do verniz, tá? Porque ele tem uma técnica para ser feita. Você passa pouquinho, faz só uma nuvenzinha. Nesse caso aqui, não precisa de fazer uma cobertura muito grossa, é uma camada bem fininha mesmo. Fazendo isso, você pode trabalhar aqui em cima com o que você quiser. Então, o papel já tá pronto. Então, eu peguei uma esponja daquelas de espuma, que eu tô acostumada a usar aqui, já mostrei para vocês outras vezes. E peguei a tinta grão de mostarda, é essa cor aqui de coisinha velha mesmo, que sofreu a ação do tempo. Então, eu vou colocar um pouquinho na bandejinha, já coloquei aqui, vou molhar ela, tem que ser molhada, tá? Tiro o excesso da água, venho aqui na tinta, pego ela, dou uma eu carrego toda a bucha, né? Carregar toda a esponjinha aqui, ó, tem que estar todinha carregada. E venho na peça. Dá a impressão que vai ficar todo borrado, né? Mas não vai, não. Eu dou uma enxaguadinha, eu coloquei muito, eu poderia ter colocado menos, tá? E venho tirando. Com um paninho, eu faço, ó. Eu tiro toda a tinta que eu coloquei, tá bom? Esse aqui ficou um pouquinho mais escuro que aquele, mas eu costumo deixar as cores mais intensivas para vocês enxergarem melhor. Se quiser um pouquinho menos, coloca menos tinta e mais água, tá bom? Então, eu fiz isso. Eu escolhi para trabalhar hoje um stencil que chama Flores Natalinas. É esse aqui, ó. São flores de Natal, aquela bem conhecida que a gente põe em árvore de Natal. Tem muitos outros modelos de Natal, mas eu escolhi esse daqui. Então, o que nós vamos fazer? O que eu vou ensinar para vocês agora? Como o motivo dele, aqui, ó, fica um espacinho vazio. Eu não quero que ele fique vazio assim. Então, eu vou usar um carimbinho que simula um floquinho de neve. Como que a gente vai usar o carimbo? Como que você vai usar o carimbo aí? Vai pegar um pincel macio, vai esticar a tinta. Eu vou aproveitar aquela que eu já tinha colocado aqui na bandeja. Apoio o carimbo na tinta, ele vai ficar carimbadinho. Eu olho para ver se tá tudo certo. Aí eu venho nos espaços vazios e faço isso daqui. Eu vou fazer um pouquinho mais forte. Eu vou fazer num tom de vermelho para dar para vocês verem direitinho aí. Não tem erro, tá, gente? Pega uma bandeja dessas descartável que a gente recebe com compras, bem lisinha embaixo, para fazer a carimbada. Ó, vem aqui e bate. Vai lá de novo na tinta, vem aqui e bate. Vai de novo na tinta. Aí você faz uma composição aqui nessa beiradinha que ficou sem papel. Ou se você tiver um papel inteiro, você pode colocar um papel inteiro. Mas eu quis fazer dessa forma. Eu achei que assim ficava mais interessante do que só um papel chapado na peça. Tá bom? Já completamos o lado ali. Então, vamos lá. Eu vou posicionar o stencil na peça. Dessa forma. Vou pôr pra cá, pra dar pra ver bem. Eu vou usar o vermelho Laca Rubi, né? Chama Laca Rubi, o verde oliva e o cenoura. São 3 cores que eu vou usar aqui. E o grão de mostarda também. Vocês estão acostumados, nos programas anteriores, eu bati stencil com pincel brocha, assim, ó. Ele é ótimo para figuras largas, assim como essa. Aqui tem bastante desenhos arabescos, bem estreitinhos. Então, eu vou usar um de cerdas duras também, mas esse assim liso, ó.
ele é reto, é um pincel reto. Tá vendo? Então, vou começar das flores primeiro. Eu vou carregar com esse meu tom de vermelho, Laca Rubi. Vou tirar todo o excesso do estêncil. Pego um paninho, tiro o excesso para não borrar. Isso é fundamental para quem faz estêncil. Não pode ir direto com ele na peça. Venho aqui nas flores. Eu faço esse movimento. É um movimento mesmo de varrer, assim, ó, circular. Você faz como você achar melhor. Evita fazer de batidinhas, porque além de doer o braço, ele fica com uma textura assim, o efeito não fica muito bonito. Faça aí na tua casa e compare para você ver. Antigamente a gente fazia estêncil dessa forma, né? Mas a gente até no artesanato a gente vai evoluindo, né, pessoal? E aí esse modo de fazer fica muito mais bonito. Então é movimento assim, ó, varrendo mesmo o desenho, ó. Leve, mão leve. Não aperta muito a mão não, porque senão a tinta vai acabar borrando também, tá? Mão leve, ó. Aqui eu fiz as flores. Tá? Eu vou fazer uma sombra nessa flor. A flor no miolo dela é um pouquinho mais escuro. Então, eu vou fazer com um tom de mostarda. Eu vou dar vou fazer com verde, que vai ficar bonita. Essa flor tem tons em verde também. A mesma coisa, vou aproveitar aquele pincel que eu usei e venho aqui no miolo. Faço bem levinho, para não escurecer demais, tá? É só uma luz, é só uma sombra, né? É só um efeito delicado. Eu vou deixar uma sem fazer para vocês verem no final o efeito que dá isso. Bem no miolo, porque é no miolo que sofre o efeito da sombra. As pétalas normalmente são mais claras porque sofre o efeito da luz, tá bom? Aí, nesses desenhos menores, eu vou pegar esse pincel menor e eu vou fazer com o grão de mostarda. Que são tem umas raminhas, uns arabescos, então eu fiz com o grão de mostarda. Mas aí, gente, vocês podem fazer da cor que mais lhes agradar, tá? Pode fazer tudo em verde. Um verde escuro, um verde mais claro, um degradê de verde. Muita gente entra em contato comigo que tem dificuldade com stencil, né? E stencil tá muito em moda agora. Por quê? Porque o stencil é barato, é uma ferramenta de trabalho barata, ela tem muitos desenhos e dá um efeito muito bonito no trabalho, tem muito tema. Tem de aniversário, tem de casamento. Dependendo do trabalho que você faz com stencil, você não precisa nem de usar papel, que é o que a gente usa muito, né, no artesanato. Um stencil bem batido, é só você saber tirar. Tem que tirar a tinta, o excesso, e vir na peça. Pronto, fiz aqui. Essa flor, ela tem um miolinho. Então, esse miolinho dela, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que ficou sem o efeito da... Vamos ver se dá pra pegar o que eu quero mostrar. Ó, essas aqui, essa aqui, essa, tem o efeito da sombra. Olha que bacana, não fica uma pintura chapada, ela fica com movimento. Essas duas aqui, ó, eu não coloquei a sombra dentro, tá? E eu usei um tom de verde. O verde com o vermelho acabou ficando nesse tom de marrom bem bonito. E os outros arabesquinhos eu fiz nesse outro tom. O miolinho, ela não tem miolinho, mas aqui nesse stencil tem umas bolinhas. Então eu vou fazer um miolinho aqui nesse amarelo. Esse amarelo chama cenoura. Deixa eu pegar um outro pincel, porque ele é uma tinta clarinha, então eu não posso misturar com os escuros, senão não vai aparecer. Então eu venho aqui, ó, eu aproveito, eu vou usar a bolinha que tem no stencil para fazer o miolinho da flor.
Nesse caso, eu vou fazer batidinho, assim, tá? É uma cor bem clarinha, pode ser que não dê pra você ver nitidamente aí pela TV, mas complementa muito a flor. Faz isso, ó, em todas elas, tá? Apoia o miolinho e vai batendo. Estuda bem o teu stencil, viu, gente? Não precisa você colocar ele só do jeito que ele vem. Pode colocar do teu gosto. Mistura as flores, muda elas de lugar, faz um arranjo um pouco maior. Pronto, ó, os miolinhos ficaram aí. Tá legal? Mas o que que acontece? Eu quis dar um brilho nessa peça. Deixa eu pegar na mão aqui para mostrar para vocês. Ó, ela tem um brilhozinho. Vamos ver se a gente consegue captar para mostrar para vocês. Dá para pegar aqui? Vendo? Ela tem um brilhozinho. Tá dando para perceber, gente? Eu não tô conseguindo ver aí. Olha, vou mexer. Ó, isso. A gente tá vendo o melhor ângulo aqui para não deixar vocês de fora de nenhum detalhe, tá? Então, ela tem um brilhozinho. Deixa eu ver se eu acho ele de... Ó, que bacana. Tem tudo a ver com o Natal, né, gente? Então, o que que eu fiz? Eu passei uma textura transparente em cima. Vou ensinar para vocês agora como que eu fiz. Eu vim aqui no stencil, posicionei ele de novo, seca muito rapidinho, viu, gente? Quando faz o stencil assim, ele seca muito rápido. Eu peguei a aqua transparente, que é uma textura que quando ela seca, ela fica apenas o brilho. Peguei a espátula para passar a textura. Isso pode, se você não tiver uma espátula como essa, gente, vocês podem estar usando cartão telefônico, um material mais lisinho, dá para passar também. Eu tô usando a espátula aqui. Então, eu posiciono, não vou prender com fita crepe nem nada, ó. E com as costas da espátula, eu fiz isso daqui, ó. Eu passei nas flores. Não me incomodo se borrar um pouquinho por fora. Você pode passar no stencil inteiro, se você quiser. Eu quis que brilhasse só as flores, tá? Aí já é opcional, viu? Eu tô aqui mesmo te ensinando como que você vai fazer a técnica e usar o material. Ó. Bem lisinho. Ó, ela fica tão firminha que eu posso até soltar a mão que não cai. Não tenha medo, viu, gente, de fazer stencil. É muito gostoso, é muito fácil. Se você for nessa dica que eu tô te dando, eu tenho certeza que você vai fazer sem nenhuma dificuldade. Bom, coloquei a textura. Aí eu vou tirar. De início, olha o brilhinho que bonito. Ele fica esbranquiçadinho assim, mas depois ele seca e vai ficar transparente, tá? Eu vou fazer agora a lateral da caixa, depois nós vamos pro nosso intervalinho. Como eu fiz a lateral da caixa? Eu peguei um pouquinho desse mostarda, do grão de mostarda. Coloquei aqui, deixa eu pegar uma outra bandeja para eu misturar, para vocês verem direitinho. E peguei essa tinta que chama PVA Metal Níquel. É uma tinta PVA que tem um brilho. Ela tem um brilhozinho. Olha que bacana. Então, eu vou misturar um pouquinho dela com o grão de mostarda. As tintas, gente, elas são miscíveis entre si, tá? Elas são todas à base de água, então você pode tá misturando sem problema nenhum. Pode criar outros tons de cores. Aí eu misturei. Ela vai ficar assim um semi-brilho, porque ela é uma que brilha, né? Uma metálica com uma tinta comum. Ó, deu esse tonzinho. Aí, o que que eu fiz? Eu vou usar aquela minha bucha. Tá vendo como eu repito o uso dos materiais? Eu vou repetindo os materiais. Então, vai ficando fácil de você
pegar, ó, carrega aqui na bucha, tomar um cuidadinho aqui pra não estragar a peça e vou pintando aqui, ó. Eu vou fazer isso daqui. Vou carregando e vou pintando com batidinhas. Eu já aproveito para fazer uma sombra aqui. Então, eu vou com ele assim na diagonal, ó. Eu dou uma batidinha, ele já vai dando acabamento aqui do lado. Olha. Tá vendo? Ele já vai dando acabamento. Bom, agora eu vou acabar isso daqui no intervalo, na nossa paradinha. E no próximo bloco eu vou mostrar para vocês uma surpresa que eu fiz para colocar dentro dessa caixa. Combinado? Não vai embora não, fica aí, daqui 5 minutinhos a gente tá de volta. Já estamos de volta do nosso intervalinho. A surpresa que eu falei para vocês que eu ia mostrar é essa toalhinha, ó. Eu pintei com aquele mesmo stencil, eu pintei uma toalhinha de mão. E eu vou ensinar para vocês pintar um pano de prato, tá bom? Então, olha que interessante, numa caixinha, uma caixa dessa, gente, dá para você vender no final do ano, você vai fazer um dinheirinho, dá para você presentear, olha a economia que você vai fazer, presenteando com um trabalho que foi você mesmo que fez. Com isso, presenteando, você vai divulgando o teu trabalho. Foi assim que eu comecei, eu tenho certeza que de experiência mesmo dá certo. Você começa a presentear as pessoas, além de você agradá-las, ainda elas começam a te pedir para você fazer por encomenda. Esse é o nosso intuito aqui do programa, é que você faça uma renda, ganhe um dinheirinho com o artesanato, tá bom? Então eu fiz uma toalhinha de mão, mas agora eu vou ensinar para vocês a fazerem um pano de prato. É a mesma técnica, do mesmo jeito, então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso de firmar esse tecido numa base. Normalmente, o pessoal quem pinta muito tecido, tem as bases de madeira que eles passam a cola, o adesivo permanente, que é uma cola de contato, ó, é uma cola que ela gruda, ela fica nessa pega, chama adesivo permanente, que a gente normalmente passa com um pincel daquele bem rústico, que é para não estragar as cerdas dos pincéis macios. Então, o pessoal usa uma madeira. Aqui, olha, como nossa intenção é fazer reaproveitamento de tudo, eu passei um pouquinho dela nesse papelão de camisa. Tá vendo? Ó, pode ser um papelão comum. Certo que você vai usar uma vez e descartar, mas é melhor do que você ter que comprar essa madeira só para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu passei uma demão aqui e esperei secar. Quando ele seca para uso? É quando ele tá nessa pega aqui, ó. Tá bom? É só para firmar o tecido. Então, eu venho, posiciono o tecido da maneira que eu vou usar ele. Aqui eu vou usar só a metade para mostrar para vocês. Ó, passo a mão aqui. O tecido vai ficar firminho. Tá bom? Então, eu vou usar o mesmo stencil que eu usei na caixa, porque é o mesmo tema, logicamente. Ó, posiciono ele. Eu vou usar tinta de tecido. Se vocês recordarem, nos programas anteriores, num deles, eu fiz um trabalho com tecido, mas eu usei a tinta acrílica. Só qual que é a diferença de uma e da outra, de um uso com o outro? Naquela peça que eu coloquei ela no MDF, então não vai manusear, não vai lavar, não vai limpar, não vai ficar limpando muito. Então essa daqui foi ideal naquele momento. Mas o pano de prato a gente tem que fazer a limpeza dele, então precisa de ser uma tinta própria, tá? Então essa tinta de tecido para tecido da True Colors. Tem uma gama de cores muito bonitas, então é ela que eu vou usar, com os mesmos pincéis que eu usei na caixa. Então, como eu vou fazer? Vou pegar uma bandejinha daquela que eu ia descartar, vou pegar um pouquinho da tinta vermelha no potinho, eu vou tirar muito o excesso, tá bom, gente? O tecido não é como a caixa que a gente tem como apagar. Então, eu tenho que tirar um pouco mais do que eu tiro
na caixa. Ó, venho num paninho, faço isso aqui. Todo o excesso tem que ficar num pano à parte, tá? E venho nas flores, do mesmo modo. Seguro o meu stencil e vou fazendo este movimento. Eu gosto, assim, de coisas, assim, mais delicadas, sabe? Assim, sem muita cor forte. Mas se o trabalho pedir, você carrega a mão, viu, gente? Aí você não vai pôr muita tinta, você vai dar 2 demãos da tinta. Não é porque você quer mais forte a tinta que você vai carregar o pincel de tinta, não é isso não. Passa uma demão, espera secar, aí vem na outra demão, ó. A mesma coisa, toda vez tiro o excesso num paninho, num papelzinho e volta aqui. Isso para quem não pinta manualmente, assim, com riscos, com pincel, dando pinceladas. Tem muita gente boa no mercado que pinta pano de prato divinamente. Mas a pessoa tem que ter também um pouco de dom, né? Se não tiver um pouco de dom, não consegue fazer. E dessa forma aqui que eu fiz, qualquer um pode fazer. Porque o desenho já vem pronto, então você não precisa de ficar dando pincelada, não precisa ficar estudando muito o desenho. Então isso é de uma praticidade assim e rápido, né? É muito rápido. Isso aqui é só pra gente matar um pouquinho a vontade de usar, de pintar tecido. Vou usar esse tom de marrom, né? Essa cor chama castanho. A mesma coisa, pouquinha tinta e tiro o excesso. Olha, vocês estão vendo que eu vou usar aquele outro pincel, ó. É um pincel chato, porque agora eu vou nos desenhos mais delicados. Então, ele entra mais nas entranhas no desenho do pincel, tá? Da mesma forma, tira o excesso. Nunca esquece de tirar o excesso. E vou fazer aqui os arabescos. É um trabalho rapidinho, dá pra você fazer aí muitos panos num dia, toalhinha de bebê, tem muitos motivos de bebê. As mães gostam, né, de andar com os paninhos bem bonitinhos das crianças. Então, você escolhe lá um motivo infantil e é dessa mesma forma. O que você vai fazer é mudar o tom, mas a técnica é a mesma. Toalhinha de bebê, bate-mão, bate-boca, que são tudo paninhos que as mães usam pra levar quando sai, né, com os bebês. Então, tem muita coisa a ser feita. Toalha de banho, toalha grande de banho. Você dá um diferencial, você compra uma toalha aí não muito cara, né, e faz um trabalho bonito assim. E eu tenho certeza que você vai vender. A intenção do programa, gente, é essa, viu? É um programa de utilidade pública. Eu tô aqui justamente para isso, para vocês aprenderem e usarem da melhor forma as técnicas. Não escondo nada, por isso o programa chama Artesanato Sem Segredo. É justamente para isso, para você aprender tudo mesmo, sem nenhum truquezinho, sem esconder nada. Como eu faço na minha casa, é como eu tô fazendo aqui para ensinar para vocês. Tá? Agora essa florzinha, eu vou fazer o miolo dela também, vou fazer uma sombra como eu fiz na outra. Então, eu vou usar o tom do verde. Eu usei o verde na outra, esse verde chama verde musgo. Tiro o excesso num cantinho, venho no paninho, tiro o excesso novamente. Você vê que a gente troca pouco de pincel. E venho no miolinho dela e vou fazer uma sombra no miolo da flor. É isso daqui. Olha, essa parte já ficou pronta. Aí, ó, você vai retirar o stencil. Ó, ele vai ficar... Deixa eu tirar aqui do papel. Ó, ele desgruda normalmente.
ele vai ficar assim. Olha que bonito que ficou. Você pode repetir, né, o motivo, você pode vir aqui, fazer todo esse barrado grande. Você pode deixar só no meio, você pode colocar aqui na lateral. Aí você pode usar ele da maneira que mais lhe agradar. Viu como fica bonito? Faz os miolinhos no tom do amarelo, que tem também, ó. Que lindo que vai ficar. E na parte de baixo da caixa, gente, o que eu fiz? Eu vou dar a dica para vocês não ficarem perdidas aí. Eu passei uma demão da tinta verde oliva, essa tinta aqui, ó. Apenas uma demão. Se você reparar em detalhes, você vai perceber que ela tá com um pouquinho de transparência, tá aparecendo um pouco o fundo da caixa. Mas eu não me importei com isso. Por quê? Porque eu ia dar uma outra demão do PVA metal, que eu quis que desse um brilhinho, porque peça de Natal pede brilho, né, gente? Então ela tem um brilho assim bem bonito, bem delicado. Então o que eu fiz? Eu vou só mostrar para você como eu fiz na minha peça. Eu peguei um pincel de cerda macia. Se você não tiver o pincel, você pode usar um rolinho também. Carreguei o pincel, vou fazer bem pertinho para você não perder essa dica. Ó, é apenas uma demão. Você vem passando. Ó, o pincel não deixa marcas. Olha o brilhozinho que fica, tá vendo que bonito? Passei em toda ela. Depois disso, eu dei uma demão de verniz brilhante. Eu borrifei o verniz brilhante na peça. Passei um laço de fita. Naquela peça ali tem um laço de fita. Você escolhe um tom que mais lhe agrade, né? Ó, eu comprei uma fita no armarinho. Eu achei que o vermelho combinava bem, para tirar um pouco de ficar muito verde. Embrulhei a toalhinha, amarrei ela também, dei um lacinho também com a fitinha. E com isso você vai presentear, ó, uma pessoa muito querida. O Natal já tá aí, né, gente? Hoje nós estamos no dia 1º de setembro e logo o Natal já chega. Então, vamos começar já a fazer as artes de Natal para entrar nesse clima, né? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você teve alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, você pode acessar meu e-mail, é islastania@hotmail.com, que eu falo para você de todos os materiais que eu usei aqui nessa peça. Se tiver alguma dúvida, a gente tira essa dúvida também, tá bom? Eu espero você na próxima aula, na segunda-feira que vem. Um grande beijo e até lá!